Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sati. Lembrando que aqui ao meu lado está a Vanessa Tupinambá, ela é fonoaudióloga e especialista em voz. A gente estava conversando no bloco anterior a respeito de alguns mitos e verdades, a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com a voz. A minha próxima pergunta é em relação ao beber gelado. Isso realmente faz mal para a garganta ou não? Então, o gelado causa uma vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos eles diminuem, né? E isso favorece a dificuldade de emissão de voz, pode favorecer. Mas o que acontece? Algumas pessoas têm predisposição e outras não. O que seria isso? Eu uso minha voz, as pregas vocais e as estruturas estão aquecidas e de repente eu coloco uma água muito gelada em seguida, isso pode acontecer também um choque térmico. Aí esse choque térmico para algumas pessoas que têm predisposição já perde a voz, já pode deixar uma rouquidão, já fica com uma disfonia. Mas tem gente que não acontece isso. Então o ideal é que a pessoa se conheça, né? Para poder saber até que ponto pode. E outra coisa, a gente também tem um clima muito quente, então não dá sempre para tomar a água em temperatura ambiente, mas isso é uma questão de comportamento. Então, se de início a gente ainda não conhece o paciente ou o próprio paciente ainda não se conhece para saber até que ponto a temperatura pode ser utilizada, a gente orienta que seja natural ou que seja pelo menos misturada, porque pode acontecer esse choque térmico mesmo. E a questão dos ar-condicionados? Isso. Então, assim, a gente precisa hidratar. Então, o ponto principal para uma boa saúde de voz é a hidratação, seja ela direta ou indireta. O que seria isso? Uma hidratação indireta é o uso de água, beber líquido mesmo, porque não passa pela prega vocal, por isso que é indireta. Uma hidratação direta, a gente pode estar usando uma nebulização com soro fisiológico, por exemplo, né? Porque as partículas de água vão diretamente lá para a prega vocal e ela vai dar uma hidratada diretamente. O ar-condicionado, ele retira essa hidratação. Então, faz com que a gente fique ressecado. Então, a gente, por exemplo, aqui, de frente para o ar-condicionado. Então, o ideal é o quê? Para evitar esse ressecamento, é que a gente dê goles pequenos de vez em quando durante o processo de uso de voz. Entendi. E para quem canta ou para quem usa a voz como meio de instrumento, é preciso fazer um aquecimento vocal antes e depois, não é verdade? Isso, a gente chama de aquecimento vocal antes de começar o uso contínuo de voz e desaquecimento de voz, né? Após o uso de voz para voltar ao padrão, ao ajuste habitual dessa prega vocal. Porque senão você vai começar a usar a voz, ela vai ficar muito aguda e se você não desaquecer, o ajuste vai ficar lá em cima e vai dificultar o uso de voz posteriormente. E a gente tem uma pergunta aqui no nosso Facebook do Júnior Freitas. Ele diz assim: cantar em notas muito altas sem aquecimento vocal prejudica as pregas vocais? Sim. O que acontece? A gente tem que encontrar primeiro o seu ajuste ideal, o seu tom ideal. Então, quem diz isso? O professor de canto. O professor de canto que vai dizer qual é a sua categoria, né? Se você é, no caso das mulheres, se você é contralto, se você é soprano, se você é mezzo-soprano. No caso dos homens, se você é baixo, barítono ou tenor, né? Então, se você canta num ajuste diferente do seu, sem um preparo, você vai sentir, né? Então, assim, digamos que você seja baixo, canta bem no grave, e quer cantar um pouco mais acima. Você tem que ter uma orientação com o profissional do canto e com o fonoaudiólogo para preparar essa prega vocal para você não sentir dificuldade depois dessa apresentação. E, doutora, também é preciso e é importante também ter um acompanhamento de um fonoaudiólogo e de um otorrinolaringologista, dependendo da patologia, né? Isso. Então, assim, o que a gente falou foram orientações, né? Mas se o paciente está apresentando rouquidão, principalmente se for por 10 ou 15 dias, e essa voz só piora, o ideal é que procure um médico otorrinolaringologista, que é ele que vai fazer uma avaliação estrutural de prega vocal, de laringe, né? E que tenha o fonoaudiólogo acompanhando quanto aos exercícios e aos cuidados com a voz. E, doutora, em relação àqueles sprays que a gente compra em farmácia, eles prejudicam a saúde das nossas pregas vocais? Esses sprays, eles contêm o quê? Normalmente tem própolis, mel, né? Então, assim, o própolis, muitos deles têm álcool também.
e fala aquilo que a gente falou, a bebida alcoólica, né? Que é anestesia prega vocal. Então, o que acontece? Você vai mascarar aquela sua dor. Então, por exemplo, eu estou com dor na minha garganta, eu vou colocar um spray para eu utilizar a minha voz. Só que o que acontece? Você está mascarando aquela dor, está continuando o uso de voz. Quando esse efeito do anestésico passa, você está mais rouco do que antes. Né? Então, ele só mascara a tua dor. Então, não é interessante. E no caso do mel, ele contém açúcar. E o açúcar irrita a prega vocal, irrita a mucosa. Né? Então, faz com que você pigarreie demais. E esse pigarrear é uma trombada nas pregas vocais, ou seja, como se você estivesse batendo com tanta força entre elas que vai ficar inchado, vai ficar machucado e a dor pode ficar persistente também. O nosso diretor de TV comentou aqui a respeito daquele filme Os Dois Filhos de Francisco, onde o pai faz com que os filhos bebam o ovo, né, ele cru. Isso é bom para a saúde vocal? Não tem nada, até onde eu sei, cientificamente nada disso comprovado. Inclusive, mel com própolis não tem nada disso comprovado também que favoreça. Né? Então, a única coisa que nós podemos orientar, se de repente, porque existe duas coisas. Problema de voz por mau uso de voz. E você está com alteração de voz porque você está com uma laringite, uma faringite, algum problema de garganta por vírus e bactérias. São duas coisas diferentes. Então, por isso que é interessante a gente avaliar e analisar qual é a causa, qual foi a causa dessa rouquidão, qual foi a causa dessa alteração de voz, para poder a gente intervir. E medicamento é só com o médico. Né? Fonoaudiólogo não orienta em medicamento em nada. É terapia, repouso vocal, mas a gente tem que ficar atento ao que está cientificamente comprovado. Claro que tem o que a vovozinha falava anteriormente, né? Faz gargarejo com sal e limão. Será que resolve? Faz gargarejo com vinagre. Só que a gente tem que pensar o quê? Vinagre e limão são muito cítricos e vai irritar muito a prega vocal, vai ressecar, vai irritar mesmo a prega vocal, né? Agora sim, o gargarejo com água morninha e um pouco de sal ajuda, por quê? Porque ele vai limpar em relação à bactéria também que está ali. Ela vai funcionar como um anti-inflamatório, digamos assim. Ele vai limpar aquele processo, mas sempre associado com o uso com o médico e com o fonoaudiólogo, sem esquecer. E voltando a falar da questão dos mitos e verdades, a maçã, é verdade que ela limpa a garganta? Então, ela auxilia, né? Ela não vai curar e nem vai melhorar nada assim. A gente tem uma sensação de limpeza, né? Na casca da maçã tem uma enzima chamada pectina. A pectina faz com que fosse como se fosse um adstringente. Vai fazendo a limpeza daquele muco mais espesso que a gente estava conversando anteriormente, quando você come, por exemplo, algo derivado de leite que deixa mais espesso. Então, a pectina faz com que limpe e deixe mais adstringente. Além disso, como ela é dura, ela auxilia na articulação. Então, quando você morde e mastiga, auxilia na articulação. E a gente tem que pensar que voz não é só o som, né? Uma boa produção de voz é se a articulação está boa, ela não está travada, se essa projeção de voz está sendo bem executada, se você não está falando para dentro, você está projetando sua voz. Então, é interessante que a gente tem que pensar que um programa de aquecimento e desaquecimento engloba tudo isso. Nós temos mais duas perguntas aqui no WhatsApp. Colocar uma vasilha com água com Vick dentro do quarto que tem ar-condicionado, é bom? Então, ajuda por conta da cânfora, né, ou do Vick, que tem aquele cheirinho mais de hortelã, ele abre e ajuda a respirar. Né? Então, o único fator é esse. Mas o que a gente pode estar fazendo? Hoje em dia tem muitos nebulizadores de ambiente que a gente pode colocar água e esse ambiente deixar um pouco mais úmido. Que a gente está falando do ar-condicionado, ele tira a hidratação e deixa um pouco mais ressecado. Então, tem muita gente que acorda no meio da noite com a garganta seca. Então, pode ter um copinho de água do lado, né? Então, essa bacia ajuda. Não precisa nem colocar nada, só a bacia de água, para ajudar também o ambiente. Claro que o nebulizador de ambiente é muito mais eficaz. E a segunda pergunta é o seguinte: tomar café e em seguida tomar água prejudica a voz? Foi o Edson Ribeiro, ele mandou para se esse café estiver muito quente e essa água estiver muito gelada, o choque térmico pode acontecer, né? Mas se esse café estiver numa temperatura agradável que você possa tomar e essa água esteja em temperatura ambiente, até favorece, porque ele vai estar limpando e tirando o excesso de cafeína da estrutura.
Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pelas dicas de hoje. Eu agradeço. No site. Pode ficar à vontade também para deixar seus contatos. Tá. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, Vanessa Oliveira Tupinambá, eu tenho o Facebook, Vanessa Oliveira Tupinambá, o meu Instagram é Vanessa O Tupinambá e o meu telefone é 98116-8002. Então, se alguém tiver alguma dúvida e queira tirar essa dúvida, pode mandar e entrar em contato comigo que eu vou estar disponível a tirar as dúvidas de vocês. Ok, doutora, mais uma vez, obrigada e tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Lembrando que você aí de casa ainda pode fazer a sua inscrição para o painel CBN Amazônia Saúde, que é de graça no portal cbnamazônia.com. Inscreva-se agora e participe deste grande debate sobre emagrecimento saudável. Saiba os riscos da dieta milagrosa e se inspire com os exemplos de quem perdeu peso com saúde e autoestima. E você também vai entender o que fazer antes de começar a dieta e como não abandonar o projeto de vida saudável por falta de orientação nutricional. O painel CBN Amazônia Saúde é neste sábado, a partir das 5 da tarde, no Estúdio 5 Centro de Convenções. Você pode fazer sua inscrição agora mesmo no cbnamazônia.com. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Estúdio Site para você.